Olá pessoal, então vamos lá. A gente vai iniciar então uma série nova de vídeos sobre o exame físico neurológico, ok? Bom, lógico, o exame físico neurológico para generalistas. Eu não sei se vocês já viram, por exemplo, mas há livros de semiologia neurológica que são um tratado. O exame físico neurológico é extremamente extenso. Numa das referências que eu busquei, um exame físico completo duraria por volta de 90 minutos, entre 20 e 90 minutos. Então, o exame neurológico tende a ser longo e exaustivo. Bom, mas a ideia é que a gente aprenda então o exame neurológico para o generalista. Para isso, uma das obras que eu vou usar como guia vai ser um livro que chama The 4-Minute Neuro Exam, do Stephen Goldberg. Ok? Livrinho mais ou menos antigo e tem um guia interessante com um sumário interessante de neuroanatomia, clinicamente relevante, e um exame clínico neurológico breve, que dura ali por volta de 4 minutos e consegue ser bastante abrangente. Consegue ser bastante abrangente. Embora não seja completo, ele é abrangente, ou seja, ele cobre praticamente todas as grandes áreas do exame físico neurológico. Tá? Nesse primeiro vídeo, a gente vai falar sobre os princípios do diagnóstico neurológico. Ok? Bom, seguinte. Vou mudar de cor aqui. Para qualquer diagnóstico, como a gente tem uma concepção de saúde e doença em que os sintomas e os sinais são manifestações de uma lesão ou uma disfunção de uma estrutura, para qualquer diagnóstico, inclusive o diagnóstico neurológico, a primeira etapa é o que a gente chama de diagnóstico anatômico. E aí, no caso de diagnóstico neurológico, localização da, eu vou colocar entre aspas, lesão, okay? Porque lesão vai significar um termo muito mais inespecífico. A primeira etapa, então, do diagnóstico neurológico é identificar o local da lesão. Ao contrário de outras especialidades da medicina interna, a neuro tem uma especificidade maior entre sinais e sintomas e a estrutura atingida. E aí, como exemplo, a gente pode comparar, por exemplo, a isquemia no miocárdio e a isquemia cerebral. O história clínica, o exame físico, não consegue detectar exatamente aonde ocorre a isquemia do miocárdio, sem a ajuda de eletrocardiograma ou de enzimas cardíacas para detectar infarto. Já a história clínica e o exame físico consegue identificar o local da isquemia no cérebro, ok? Com um bom grau de precisão. Então, o neuro tem essa especificidade porque as estruturas neurológicas elas são altamente especializadas. Então, elas são mais facilmente identificadas conforme o déficit ou a falta de inibição ou a hiperexcitação daquela estrutura em específico, tá? Então, mas quão bem localizada? E aí eu vou usar o que o Goldberg coloca no exame neurológico de 4 minutos. Ele fala assim, para o generalista, ou para o médico da atenção primária, ou para o médico da UPA, da emergência, ele precisa identificar
se essa lesão é cerebral, é de tronco cerebral, ela é medular, ou ela é de nervos periféricos. Ok? Se eu consigo, através da minha história clínica e meu exame físico, identificar pelo menos essas estruturas mais macro, eu já estou dando já estou conseguindo fazer uma boa avaliação para quando eu mandar para o neurologista clínico, um neurocirurgião, ele tem menos trabalho e eu vou passar menos vergonha também. Ok? Então, na história clínica e no exame físico, é possível então que a gente tenha as primeiras pistas de onde que está o problema. Além disso, além da localização da lesão, é muito importante a distribuição da lesão, ou padrão distributivo da lesão. Distribuição. Por isso que o exame tem que ser abrangente. Então, embora a queixa pode ser localizada, o exame físico tem que ser abrangente para a gente descobrir outros déficits ou outras manifestações de hiperexcitação e falta de inibição que não são necessariamente uma queixa e que mostra como que essa lesão anatômica ela está distribuída. Porque a lesão pode ser focal, como no caso de um AVC isquêmico, né? E aí você tem uma área isquêmica, aquela área isquêmica que está lesionada. Ela pode ser multifocal. Metástase cerebral, por exemplo, polineuropatia. Ela pode ser sistêmica, e aí, nesse caso, sistêmica tem a ver com um grupo específico de função neurológica, um grupo específico que mostra mais ou menos um padrão reconhecível de déficit neurológico, aqui no caso, por exemplo, Parkinson. Ou ela pode ser difusa ou disseminada. Aí ela se torna um pouquinho mais complexa para dar o diagnóstico através do exame físico, mas a difusa seria como se fossem várias microlesões distribuídas e a disseminada não poupa nenhum tipo de estrutura tecidual do sistema nervoso. Ok? Então, por exemplo, a mielite transversa aguda é uma lesão difusa e a neuro-BC, doença de BC atingindo o sistema nervoso central, é uma doença disseminada. Então, eu consigo identificar aonde está a lesão e como está distribuída essas lesões, né? Se a lesão é focal, se é multifocal, se é sistêmica, difusa ou disseminada, ok? Além disso, a segunda etapa, então, da localização seria identificar o mecanismo da lesão. Então, quais foram os mecanismos fisiopatológicos que provocaram a lesão naquela estrutura específica? Uma doença inflamatória, uma doença infecciosa, um acidente vascular, trauma, uma doença degenerativa, e assim vai, entre as possibilidades. Lógico, esse aqui precisa de muito mais pista do que isso, mas as primeiras pistas para eu identificar quais são os mecanismos da lesão neurológica, elas estão em relação a responder duas perguntas. O início, como começou o problema neurológico do paciente, e como cursou no tempo. Como cursou. Ok? Como começou, como cursou. Então, olha só, vou mudar de página aqui para a gente poder mostrar para vocês em gráficos, mais ou menos, o que eu quero dizer, com isso, tá? Então, olha só, como começou. Como começou. Então, um déficit neurológico ele pode se iniciar de forma súbita. Eu estou bem, estou mal.
subitamente. A gente encontra isso geralmente em problemas vasculares, embólicos ou hemorrágicos. A manifestação ela pode ser aguda, geralmente horas a dias. Então, vamos dizer assim, menos de uma semana, tá? Menos de uma semana. Nesse caso, a gente tem aqui como possibilidade as doenças vasculares, as doenças inflamatórias e as doenças infecciosas. Ela pode ser subaguda, entre 1 a 4 semanas. E aqui eu tenho algumas doenças infecciosas, algumas doenças inflamatórias também. Algumas doenças inflamatórias, algumas doenças infecciosas podem ser de forma subaguda. Eu tenho as tóxico-metabólicas como mecanismo possível. E eu tenho as insidiosas, ok? Que são mais do que 4 semanas. Aqui eu tenho geralmente tumores e as doenças degenerativas. Aqui é Alzheimer, Parkinson, ok? Beleza. Bom, então eu tenho que identificar na história clínica se é súbito, agudo, subagudo ou insidioso. E depois disso, eu tenho que identificar qual que é o curso clínico. E aí eu acho que com gráfico fica melhor. Eu posso ter uma doença aguda que melhora posteriormente, ok? Ele foi um evento agudo e tinha um padrão regressivo. Ela pode ser súbita e ter uma melhora parcial, no caso de um AVC, por exemplo. Okay? Ela pode ser insidiosa e progressiva. Aí ela pode ser lentamente progressiva, então tem níveis diferentes de quão lento é essa progressividade. Então aqui a gente tem uma piora progressiva nas doenças degenerativas e tumorais, por exemplo. Só para lembrar, né? Aqui é lesão ou disfunção e aqui é o tempo. Tá. Então, ela também pode ser súbita, com melhora, mas ela se repete no tempo, de forma paroxística, sem um padrão mais ou menos previsível. Aqui tem as epilepsias, por exemplo. Ou ela pode ser meio insidiosa, subaguda, mas ela tem um padrão de exacerbação, melhora, parece que volta ao normal, depois volta a piorar novamente. Uma certa intermitência dos sintomas. A gente vê isso em, por exemplo, esclerose múltipla, tá? Então, no curso clínico aqui, ó, a gente viu as regressivas, as progressivas, as paroxísticas, as intermitentes e, por último, as flutuantes. Existe uma intermitência de sintomas, mas mais ou menos previsível, sem períodos de ausência de sintomas, tá? Eles flutuam com relação à intensidade dos sintomas, com relação ao tempo, ok? Beleza. Flutuante. Tá? Então, assim, conforme a forma como se iniciou os sintomas e a forma como esses sintomas e sinais se comportaram no tempo,
eu começo a ter pistas de que tipo de mecanismo patológico atingiu aquela estrutura anatômica em específico que foi colocada lá atrás. Então, eu tenho ali localização, a distribuição anatômica dessa localização, como começaram os sintomas e como esses sintomas se comportaram no tempo. Esses são os 4 tópicos para eu conseguir produzir um diagnóstico diferencial em neurologia, ok? Beleza, até o próximo vídeo.